todos que me assistem aqui para mais essa live onde nós vamos falar sobre o bicarbonato de sódio e sobre alguns usos medicinais que essa substância, que esse sal tão comum na culinária tem para a nossa saúde. Então aquele pozinho branco que a gente usa para fazer bolo, para limpar mancha, para tirar cheiro forte, ele também pode ser um grande aliado para a sua saúde. Então vários problemas de saúde podem ser tratados com o bicarbonato de sódio e hoje eu vou te mostrar 10 deles. E além disso, eu também vou te ensinar, vou te contar um benefício extra surpreendente que vem deixando os cientistas ao redor do mundo inteiro boquiabertos, porque eles não esperavam que o bicarbonato de sódio fosse capaz de fazer tanto. Então, pessoal, já começa aí, já me conta, já escreve no chat, já escreve nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora nesse momento. Eu estou no Rio de Janeiro, capital do Rio de Janeiro, município do Rio de Janeiro. E você? Onde você está? Escreva aí no chat e escreva aí nos comentários. E começando a falar do bicarbonato de sódio, ele tem aquela fórmula científica, né, do Na, que é o sódio, H, que é o hidrogênio, C, que é o carbono, e O, que é o oxigênio. Então ele tem 3 moléculas de oxigênio. Então como é que é? Bicarbonato de sódio, ele é formado por sódio e bicarbonato. O que é o bicarbonato? HCO3. E o sódio é o Na. Então o bicarbonato de sódio é sódio, hidrogênio, carbono e oxigênio. Essa é a composição do bicarbonato de sódio, que tem um sabor levemente salgado e geralmente a gente encontra na forma de pó. Ele foi descoberto em 1801 por um químico alemão chamado Valentin Rose de Younger, o mais novo, né? Que tinha o mais velho, que era o pai dele, e tinha o Younger, que era o mais novo, como se fosse o filho. Em 1919, na época da gripe espanhola, alguns até mesmo diziam que ele poderia ser a cura dessa doença, mas obviamente isso aí nunca foi comprovado cientificamente. Além dos usos medicinais, ele também tem usos não medicinais, como por exemplo, culinária, fogos de artifício, extintor de incêndio, desinfetante, porque ele tem uma ação fungicida e por esse mesmo motivo também é utilizado na produção agrícola por ser fungicida. Também é um produto de limpeza de metais e um controle de odor. Então muita gente gosta de colocar o bicarbonato de sódio, um potinho de bicarbonato de sódio na geladeira, por exemplo. E outras pessoas utilizam até mesmo para clarear os dentes. Mas e aí, doutor João? Quais são os usos terapêuticos e usos medicinais do bicarbonato de sódio? Eu separei os 10 principais para você. Então, se você quiser saber, faz o seguinte, deixa a sua curtida, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui no vídeo, porque eu vou entender que você quer aprender esses benefícios medicinais, esses usos medicinais do bicarbonato de sódio. E mais do que isso, você também vai ajudar uma outra pessoa a descobrir esses usos terapêuticos dessa substância, desse produto tão acessível e tão barato e, como você vai ver, tão seguro que nós podemos utilizar no nosso dia a dia para vários problemas. E o 10º benefício do bicarbonato de sódio é que ele é capaz de reduzir afta. Pessoal, quem tem afta sabe o quão chato é esse problema. Ela dói, incomoda, fica ruim na hora de comer, então é muito desagradável e quase não tem tratamento. Então se você pergunta para alguém, como é que eu vou tratar minha afta? A maior parte das pessoas vai falar, não trata, ela vai passar sozinha, sem que você precise fazer nada. E o bicarbonato, ele é interessante porque ele é um bom aliado para aliviar as dores das aftas, principalmente porque ele tem propriedades alcalinas que neutralizam os ácidos presentes na boca e diminuem a irritação causada pelas aftas. Irritação essa que é ainda maior quando a pessoa consome um alimento ácido, por exemplo. Então, se você está com uma afta e você vai comer um abacaxi ou chupar uma laranja ou tomar um suco de limão, você vai sentir dor,
Por quê? Porque são alimentos muito ácidos, que exacerbam as dores da afta. Então o bicarbonato, ele neutraliza esse ácido, neutralizando esse ácido, ele também reduz a dor. E por mais que ele não seja um bom bactericida, por mais que o bicarbonato de sódio não seja tão eficaz assim em matar bactérias, ele pode enfraquecê-las. E isso também vai contribuir para a melhora dos sinais e sintomas relacionados à afta. Então, para você utilizar o bicarbonato de sódio contra a afta, é muito simples. Você vai misturar uma pequena quantidade de bicarbonato com sódio com água, até formar uma pastinha. E aí você vai pegar essa pastinha e vai aplicar em cima da afta. Caso você não queira fazer desse jeito, uma outra opção é fazer bochecho 3 vezes ao dia com água misturada com bicarbonato de sódio. Inclusive, criança também pode fazer, mas aí é interessante você cuspir fora esse líquido do bochecho e não degluti-lo. Nono benefício, nono uso, possível uso medicinal do bicarbonato de sódio, que eu fiquei muito surpreso também quando eu estava estudando para fazer esse vídeo e vi que ele pode aliviar sinais e sintomas da artrite reumatoide, porque ele parece ter um efeito reduzindo a resposta autoimune e aumentando a resposta anti-inflamatória. Isso foi demonstrado tanto em animais quanto em humanos. Então a artrite reumatoide, ela é uma doença que a gente chama de uma doença autoimune. Simplificando, é como se o seu próprio corpo visse que tem algo de errado com o seu próprio corpo e o próprio sistema imunológico do seu organismo ataca o seu próprio corpo. Então, quando a gente reduz essa resposta autoimune, a gente reduz também os efeitos da doença sobre o seu organismo. Então, em tese, é possível que o bicarbonato de sódio tenha um efeito positivo no controle da inflamação, no controle da dor e também no controle da rigidez articular da artrite reumatoide, que geralmente são os principais problemas das pessoas que vivem com esse problema, com essa doença. E o bicarbonato, ele parece influenciar na atividade dos macrófagos. Então, em tese, é isso que explica essa ação positiva dele na artrite reumatoide. Os macrófagos são células do nosso sistema imunológico que desempenham um papel fundamental na inflamação, já que eles são capazes de identificar uma ameaça e contribuir para que o seu corpo se proteja dessa ameaça. Então, de acordo com os cientistas que fizeram esse estudo sobre artrite reumatoide e o bicarbonato de sódio, que foi publicado em 2018, os macrófagos começaram a controlar a inflamação em vez de promovê-la. Então, por esse motivo, o bicarbonato aí pode sim ser um aliado no combate aos sinais e sintomas da artrite reumatoide. Oitavo benefício do bicarbonato é que ele favorece a saúde renal. Então, ele pode reduzir o risco de doença renal crônica, que é uma doença que pode ser causada por diabetes, que pode ser causada por pressão alta, que acaba causando a perda gradual da função dos rins. E, em último caso, pode exigir que a pessoa faça diálise, pode exigir que a pessoa faça o transplante. Então, o bicarbonato, se utilizado corretamente, ele pode até mesmo retardar essa necessidade ou evitar a necessidade de diálise e transplante. Então, o uso do bicarbonato de forma adequada, ele reduz o risco de insuficiência renal. Mas isso não é muito bem estabelecido ainda, tá bom, pessoal? Então não dá pra gente cravar o martelo e falar com certeza absoluta, como 2 e 2 são 4, que o bicarbonato de sódio, ele vai evitar que você evolua para a diálise, por exemplo. Combinado? Sétimo benefício, esse aqui é um dos mais bem estabelecidos, que é o potencial, que é a capacidade do bicarbonato de ser um medicamento antiácido, ou seja, de eliminar a azia. Então ele é uma boa estratégia contra aquela sensação de queimação da azia que temos depois de ingerir certos alimentos ou certas bebidas. E a azia, geralmente, é uma manifestação da doença do refluxo gastroesofágico. Então, você está com um líquido no estômago e você tem um refluxo desse líquido que está no seu estômago por conta, geralmente, de uma deficiência do seu esfíncter esofagiano inferior, que é como se fosse uma válvula que impede que o líquido presente no seu estômago suba
de volta para o seu esôfago. Então, se você tem a doença do refluxo gastroesofágico, por algum motivo, o seu esfíncter esofagiano inferior não está funcionando tão bem quanto deveria. E aí, esse conteúdo do estômago, que é um conteúdo ácido, entra em contato com a mucosa frágil do esôfago e aí causa aquela sensação de queimação. Então eu sei que muita gente sofre com azia e vive tomando omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, enfim, lansoprazol para tentar aliviar esse problema. Mas o bicarbonato pode ser um grande aliado, também porque ele neutraliza os ácidos. Então, quando esse bicarbonato ele é dissolvido em água e ingerido, ele ajuda a reduzir a acidez dos líquidos presentes no estômago. E aí, esse líquido vai ficar menos ácido, então esse refluxo não vai incomodar tanto. Mas atenção, pessoal, ele não pode ser utilizado por muito tempo, ok? Então ele tem que ser utilizado apenas para alívios pontuais do problema. Então você tem que identificar a causa desse refluxo e tratar a causa desse refluxo. Porque o uso excessivo do bicarbonato, ele pode causar desequilíbrios nos eletrólitos do nosso organismo. E mais do que isso, quem tem pressão alta, quem tem insuficiência cardíaca, deve ter cuidado com o bicarbonato, porque ele é muito rico em sódio. Então olha, da próxima vez que você tiver com azia, já sabe, não precisa comprar Estomazil, não precisa comprar sal de frutazianos, até porque muitos deles já contêm o bicarbonato de sódio. Então, para você fazer uma solução mais caseira, mais barata, basta você colocar uma colher de chá de bicarbonato de sódio diluído em 200 ml de água e isso aí provavelmente vai aliviar a sensação de queimação da azia. Sexto benefício do bicarbonato é que ele combate a pele seca. Por conta das propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas, ele pode ajudar quem está com a pele coçando, quem está com a pele inflamada, com eczema, com dermatite. Então uma dica boa aqui para você é misturar uma colher de chá de bicarbonato com uma colher de sopa de óleo de coco e fazer uma pasta, passar essa pasta na pele e deixar agir por alguns minutos, esfregando levemente. Essa mesma pasta também pode ser interessante para você que tem os calcanhares rachados e quer melhorar esse problema. Então passa essa pastinha de óleo de coco com bicarbonato de sódio nos calcanhares rachados, que isso também vai ajudar a resolver isso. Mais do que isso, o bicarbonato também tem propriedades esfoliantes que podem ajudar a renovar as células da pele e também pode ajudar a aliviar queimaduras de sol. Então aí no verão, o pessoal que não bota o protetor solar, uma pastinha aí de bicarbonato pode ajudar a aliviar os problemas das queimaduras. Quinto benefício do bicarbonato é que ele pode ajudar a combater o bafo, o mau hálito. Então ele é quase uma cura milagrosa para o mau hálito. Como que você vai fazer para utilizar o bicarbonato contra o bafo? Pessoal, bafudo não dá, né? Pode ser bonita, pode se vestir bem, pode ter um corpão, pode ter dinheiro, pode ter um cabelão lindo, pode ser tudo. Mas se tiver bafo, não dá, né, pessoal? Uma vez, essa história é engraçada. Eu saí com uma menina linda, médica também, anestesista, muito bonita. Só que ela tinha um bafo horrível. Aí não tem como, pessoal. Aí não tem como. Não tem como esquecer, eu não me esqueço dela. Mas eu não me esqueço dela por esse motivo de ser bafuda. E não vou nem mencionar o nome dela aqui, né? Senão vai ficar feio pra mim. Então, para você utilizar o bicarbonato de sódio para combater o bafo, você vai pegar 100 ml de água, uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, vai misturar e vai fazer o bochecho 3 vezes ao dia, ok? E adeus bafo, hein? Não quero ninguém bafudo aqui no meu canal, não. Quarto benefício é que ele pode ajudar a melhorar picadas de inseto, principalmente aquele pessoal que é alérgico. Então, se você foi picado por um inseto, um mosquito ou algo do tipo, uma formiga, uma colher de sopa de bicarbonato com uma pequena quantidade de água para mais uma vez fazer aquela pastinha e aplicar essa pastinha de água com bicarbonato na lesão e deixar agir por alguns minutos, que isso aí vai ajudar a aliviar principalmente a coceira. Terceiro benefício, esse aqui eu também fiquei surpreso e eu achei bastante interessante, que o bicarbonato de sódio ele pode melhorar o seu desempenho físico, porque ele ajuda
a retardar o cansaço muscular ao contribuir para neutralizar o ácido lático que é acumulado nos músculos após a atividade física. Então, o consumo do bicarbonato de sódio antes do exercício garante uma maior tolerância ao ácido lático. E é justamente o ácido lático que causa o cansaço, que causa a dor muscular. Então, quando a gente tem maior tolerância ao ácido lático, a gente tem uma prevenção da queda do desempenho físico. Mais do que isso, o bicarbonato de sódio também pode aumentar a resistência muscular. Segundo benefício do bicarbonato de sódio, que ele pode ajudar a combater infecções urinárias, porque ele reduz a acidez urinária, que favorece o surgimento de infecções. E quando a gente deixa a urina menos ácida, ou seja, quando a gente deixa a urina alcalina, essa alcalinização da urina ajuda a combater as bactérias que causam a infecção urinária, que gostam mais dos ambientes ácidos para se proliferarem. Primeiro benefício, pessoal, é que ele, obviamente, bicarbonato de sódio é uma base, né? A gente está falando, ele neutraliza a acidez o tempo todo, neutraliza a acidez da urina, neutraliza o ácido lático dentro dos músculos, neutraliza a acidez estomacal. Então, ele também vai reduzir a acidez do sangue. E por esse motivo, ele é utilizado no tratamento de um problema, de uma síndrome chamada acidose metabólica, que acontece quando o sangue fica muito ácido, ou seja, quando o pH do sangue fica muito baixo. Lembrando, pH, quanto mais alto, mais básico. Quanto mais baixo, mais pH do sangue nesses casos, neutralizando o excesso de ácido. Mas, o diagnóstico e o tratamento da acidose metabólica deve sempre ser feito por um médico. Quais são as causas de acidose metabólica? Doença renal, ingestão excessiva de ácidos, perda de bicarbonato, que é utilizado naturalmente pelo nosso organismo, uso de alguns medicamentos, diarreia, cetoacidose diabética, que é aquela emergência médica, quando a pessoa está com níveis muito elevados de glicemia, comete principalmente pessoas com diabetes tipo 1. Então, essa acidose metabólica, quais são as consequências dela? Respiração muito rápida, confusão mental, cansaço e até mesmo morte. Então, o bicarbonato de sódio também é uma escolha aí nesses casos. Pessoal, chegou a hora do nosso benefício extra, hein? Quem quer saber qual é o benefício extra do bicarbonato de sódio que está sendo estudado, que está sendo esclarecido ainda não foi batido o martelo, mas como eu falei, muita gente está abrindo os olhos para esse benefício porque ele parece ser extremamente interessante e pode ajudar no tratamento de um tipo de doença que é bem grave e que acaba causando várias mortes aqui no Brasil. É a segunda causa de morte, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro. A Tereza Ferrer quer saber qual é o benefício extra. Vamos ver se tem mais alguém querendo saber o benefício extra do nosso queridíssimo bicarbonato de sódio, que eu confesso que eu vou utilizar mais. A minha mãe, ela ama bicarbonato de sódio. Ela faz tudo com bicarbonato de sódio, porque ela vai na internet e ela vê lá que tudo tem bicarbonato de sódio. Então ela usa desde tirar cheiro da geladeira até tirar mancha de roupa com vinagre, limpar sapato. Então ela faz muitas coisas com o bicarbonato de sódio. E esse benefício extra, pessoal, é o seguinte, né? O pessoal já falou aí bastante que quer saber, então eu vou contar. O benefício extra é que ele pode potencializar os efeitos de alguns medicamentos quimioterápicos utilizados no tratamento do câncer. Olha que interessante, pessoal. Uma substância tão simples, tão acessível, que pode ajudar no tratamento contra o câncer. Ah, o Dr. João está falando que o bicarbonato é a cura do câncer. Não, por favor, não estou dizendo isso. O que eu disse? Que estão estudando, estão avaliando o potencial do bicarbonato de aumentar os efeitos dos medicamentos quimioterápicos no tratamento do câncer. O que isso significa? Significa duas coisas. Ou que esse quimioterápico vai ser potencializado e vai ter uma eficácia maior, ou que vai ser necessária uma dose menor do quimioterápico para poder alcançar
o mesmo efeito, o que também é muito bom, porque o quimioterápico a gente sabe que tem muitos efeitos colaterais, mas isso, pessoal, ainda é fase de estudo, tá bom? Não temos certeza em relação a esse efeito, mas é algo que está sendo avaliado no momento. Pessoal, alguns avisos aqui para você que gostou do bicarbonato de sódio. Primeiro, cuidado com as quantidades, tá? Da mesma forma que o excesso de ácido é ruim para a sua saúde, o excesso do contrário do ácido, que é a base, também é ruim para a sua saúde. Então a alcalose metabólica, que é uma consequência do uso indiscriminado do bicarbonato, é tão perigosa quanto a acidose metabólica, aquela doença, aquela síndrome que é tratada com o bicarbonato. Então, como tudo na vida, o bicarbonato não é isento de efeitos colaterais. E ele tem interações medicamentosas, por exemplo, com a aspirina, com a hidroclorotiazida. Então a hidroclorotiazida é um medicamento diurético que faz com que você perca muito potássio pela urina. E o bicarbonato de sódio também contribui para essa perda de potássio, principalmente porque ele tem muito sódio. Então o sódio balanceia o potássio e vice-versa. E o nosso rim entende dessa forma, ok? Então, mais do que isso, se você tiver insuficiência cardíaca, muito cuidado. Se você tiver pressão alta, muito cuidado, porque é bicarbonato de sódio. E o sódio pode aumentar a pressão. Também pode aumentar os níveis de cálcio no sangue e também pode reduzir os níveis de potássio no sangue. Mas, nessas quantidades que eu falei, uma colherzinha de chá, né, fazendo o bochecho, utilizando como pastinha na pele, não vai ter problema. Agora, se você ficar tomando sucos, litros de bicarbonato de sódio de canudinho, aí vamos ter problemas, ok? Pessoal, qual é a nota que você dá para esse vídeo aqui? De 0 a 10. Escreve a sua nota aí. Pode ser sincero, ó, eu não tenho medo de nota 0 não, tá bom? Já tirei nota ruim na escola, sim, tá? Na faculdade até que eu não tirei nota ruim não, mas na escola, em matemática, eu tirava nota ruim. Em física, às vezes eu tirava nota ruim também, né? Sempre fui um excelente aluno, mas tinha vezes que chegou uma época que eu não queria mais saber de estudar matemática. E era uma matemática difícil, matemática que o pessoal, meu colégio era muito difícil, o pessoal dava no colégio, no ensino médio, matéria que se aprende na faculdade de engenharia, então eu não conseguia entender aquilo. Então eu tirava nota ruim, de vez em quando, matemática e física principalmente. Então não me importo de tirar nota ruim, isso não me assusta. Então se você quiser dar nota 0, dá. Mas se for nota ruim, explica aí e fala o que poderia ser melhor, porque eu vou levar a sua opinião, a sua crítica construtiva para o meu dever de casa. Então, pessoal, dá a sua nota aí e olha, quer ler o meu livro, Código da Longevidade, versão digital, apenas R$ 25,90, para você ter mais saúde, mais disposição, mais energia, para você aprender a controlar diabetes, pressão alta, colesterol, sem medicamentos, sem médicos, sem exames, para aprender a dormir bem, aprender a comer bem, sem necessariamente precisar de um nutricionista, aprender a controlar o seu estresse, sem necessariamente precisar de um psicólogo ou de tomar algum medicamento. Clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira agora mesmo o seu Código da Longevidade. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar muito do livro e você vai ter como retorno, nesse investimento de R$ 25,90, uma completa transformação positiva da sua qualidade de vida. Então, clica agora aí, primeiro link da descrição ou o link fixado nos comentários aqui embaixo. Vamos aqui para o nosso chat, pessoal. Vamos aqui para o nosso chat. Deixa eu ligar o meu computadorzinho aqui. Vamos ver o que o pessoal está falando hoje. Vamos lá. Vamos lá. Bom, quem vai receber o primeiro abraço do dia, desse dia 11 de janeiro? Pessoal, segunda-feira é meu aniversário, hein? Meu aniversário é dia 15 de janeiro. Eu sou nascido no dia 15 de janeiro de 1993. Então agora, segunda-feira, eu farei 31 anos. Estou ficando velho, pessoal. Estou ficando velho, hein? Mas, antes velho do que morto, não é mesmo? Então vamos continuar por aí. Um abraço para Delícias da Didi.
Um abraço para Cecília Lacerda de Belém, para Maria Benedita Dias de Mogi das Cruzes, para Ariamã Alves de Mossoró, que está sempre aqui com a gente também. Um beijo, Ariamã. Um abraço para Maria Rosa Gonçalves de Ipatinga, Minas Gerais, e para o meu amigo Daniel Guilherme de Americana, que estava sumido, que fazia tempo que não aparecia aqui na live. Um abraço para Tereza Ferrer, Cláudio Lourenço, Celina Breski, Fisioterapia Paiva, Viviane Spena. Um abraço também para minha amiga Cislândia. Um abraço para Maria de Fátima, Ione Cordeiro, para o Adalberto Marcelino, para a Marta Maria de Recife, Pernambuco, para a Zulima Ibrahim, para Maria Thelma Pinho, para o meu amigo Felipe Alves da Silva, que já compartilhou esse vídeo. Você já compartilhou? Então compartilha. Compartilha com alguém que você sabe que vai fazer bom uso do bicarbonato de sódio. Então, em vez de compartilhar fofoca, notícia ruim, em vez de falar mal do outro, compartilhe esse vídeo, compartilhe saúde, vamos compartilhar amor. O mundo seria muito melhor se tivesse mais amor. Amor nunca é demais. Então, ó, compartilha saúde, compartilha amor, compartilha esse vídeo. Um abraço para a Vera Lúcia da Silva, para a Patrícia Lamonte, para a Lúcia Franco, para Maria do Socorro Vieira, para Maria Elza, para Maria Trevisan, para o Gilberto Araújo, para... Ó, o Gilberto me deu nota 8, a Fisioterapia Paiva me deu nota 8. Ó, o pessoal não tá gostando muito do vídeo não, deu nota 8, mas nota 8 tá bom, pessoal. Nota 8 tá bom. É óbvio que eu tô aqui pro 10. Mas e aí, o que faltou pro 10? Fala aí, Gilberto Beto Araújo e Fisioterapia Paiva. Por que não foi 10? Fala aí, que eu quero chegar no 10 também, beleza? Um abraço para Roselane Grigio de Assis, para Maria Natividade Santos, que me deu nota 9. Valeu, Maria, obrigado. Para o Carlos Heleno, que me deu nota 8. Para Nofre Ruth. Para Eliane Dias. A Fisioterapia Paiva, tira 10 se ficar gravada. Aqui sempre fica tudo gravado, pessoal. Aqui não esconde ninguém, não. Tá sempre disponível aí para vocês, para sempre. Até depois que eu não estiver mais aqui, vai continuar o canal do Dr. João para todo mundo ficar assistindo. Maria de Fátima, meu marido tem sódio baixo. Posso dar para beber a ele? Maria de Fátima, qual é a causa desse sódio baixo? Então essa reposição de sódio, ela deve ser feita com autorização e com acompanhamento do médico. Porque em relação à reposição de sódio, ela não pode ser muito repentina, então não pode ter mudanças muito bruscas no sódio, porque senão dá problema no cérebro, ok? Então tem que ter cuidado. Mianólise pontinha no nome disso, quando a mudança do sódio é muito brusca. Um abraço para Cirlei de Fátima Teixeira. Um abraço para Dione Santana, para Maria Luísa Vieira, a Celina Breski falando que precisa engordar. Celina, você quer engordar? Ó, só comer e malhar para ficar forte. Um abraço para o... Calma aí. Opa, meu chat ficou doidinho aqui. Um abraço para Carlos Heleno Pereira, Vera Lúcia da Silva, Leonora Tivardei. Muito obrigado, Leonora. Um beijo para a senhora. Um abraço para Jane Cruz, para a Cirlei de Fátima Teixeira da Rosa, já mandei, para Health Consulting, para Ismail, para Aparecida Azevedo de Cacoal, Rondônia, para Marcela Morgana. Um abraço para Carla Beth, para Odair Pedroso. Pessoal, é isso, hein? Ó, continua aqui no canal, porque se você quer ter mais saúde, o primeiro passo para ter mais saúde é ter mais informação. Então eu separei 2 vídeos aqui fundamentais para você continuar tendo saúde. Este daqui sobre um suplemento que pode ajudar a controlar a sua pressão arterial e este daqui sobre um outro suplemento que pode te ajudar a controlar o refluxo gastroesofágico. Um grande beijo para você e para sua família. Amanhã estarei de volta. Fui e tchau, tchau. Muito obrigado, hein?